Quais são as 3 armas? Primeira, oração. Segundo, Espírito Santo. Terceira, a palavra de Deus. Quem vai para a guerra, dobrando o joelho, cheio do Espírito e seguindo a palavra, a sua vitória é certa. Não há como você perder uma guerra se Deus está contigo, se você está cheio do Espírito e se você aplica a palavra. A vitória pertence a quem sabe usar essas 3 armas. Mal acabavam de rezar, de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e eles ficaram cheios do Espírito e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Primeira arma, o poder da oração. Qual é a primeira arma? A oração alcança o impossível e faz o milagre acontecer. Repita: eu creio. Toma posse disso. Eu posso ser verdadeiro? Posso falar um negócio rasgado? Tem muito cristão católico e gente que vai à missa, que tem que tomar vergonha aqui, e tomar posse do poder da oração. Tem gente que vive como um mendigo, sentado num baú de moedas de ouro. A pessoa não ora. E porque ela não ora, ela é fraca. E porque ela é fraca, ela é triste. E porque você é triste, você se torna carente. E pessoa carente é joguete na mão de quem não presta. A oração nos fortalece. Quem não reza é fraco. Saco vazio. Quem não reza também não para. Encha-se de Deus. Cito para você 4 exemplos. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Daniel capítulo 6. Paulo e Silas oraram, as correntes caíram e a grade se abriu. Atos 16. O profeta Elias orou e caiu fogo do céu. 1 Reis 18. Josué orou e o sol parou. Josué capítulo 10. E temos tantos outros feitos miraculosos de pessoas que... Gente, quando a gente reza, tem que tremer. Se você reza oração com água com açúcar, isso é oração calmante, não está acalmando nada. Tem gente que reza e você não tem uma vida vitoriosa. Porque a oração que Deus agrada é a oração que... está escrito na palavra. Eles, quando oraram, o lugar que estavam... O que é tremer? É desinstalar você do comodismo que você está. Fazendo tudo do mesmo jeito. Reclamando. A minha vida está ruim. Tem gente com um disco quebrado. Meu casamento está ruim. Está tudo ruim. Eu não alcanço vitória. O meu marido que bebe. Meu marido que... Meu filho, para de olhar para os outros e passe a olhar para Deus. Todos aqueles que venceram na Bíblia têm uma expressão: eles olharam para o alto. O evangelho que nós escutamos, Jesus ergueu os olhos. Tem gente que abaixa os olhos. Tem gente que só olha. Não. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. A gente olha para onde está o coração. A gente olha para aquilo que tem valor para nós. Se o seu coração está no alto, a nossa tendência é rezar mais. Que a gente olha. Você sabe por que as catedrais europeias são tão altas e têm torres altíssimas? Que naquela época a mentalidade era que a igreja tinha que levar as pessoas a ver que elas eram pequenas na presença de Deus. Então a igreja tinha que ser muito grande, para que você fale: não, mas como que eu sou pequeno? Catedrais na Europa são gigantes. E muitas têm fora torres, que são altas. E a torre simboliza isso aqui, E por isso que a igreja tem torre. É um dedo que aponta. Então quando você chega perto da igreja e olha para a torre está apontando. Se você está achando que eu sou grande, tem alguém lá em cima muito maior. É isso que simboliza a catedral. Essas torres que nós temos. É você olhar. Oração. Mateus 6,6. Quando orares,
entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em segredo. E o teu pai que vê o oculto te recompensará. Vou fazer uma pergunta apenas. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se colocou na presença de Deus e sentiu a sua presença? Não precisa responder para mim, é para você isso aí. Quem faz muito, sabe o bem que faz. Quem não faz, não sabe o que está perdendo. Ou melhor, não sabe o que está deixando de ganhar. Quem não reza, não perde nada, mas deixa de ganhar muito. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é certeza de resposta. Oração não é monólogo. Tem como você ter amizade com alguém que só fala? Não, tem gente que só fala. Então você fala assim, um minutinho, filho, peraí, um minutinho. Agora, vamos dialogar. Se você só fala, isso não é diálogo, isso é monólogo. Oração não é monólogo. Oração não é solilóquio. O que é solilóquio? Você conversar sozinho. Tem gente que conversa sozinho. Não, esqueci. Um dia eu achei que tinha alguém em tal lugar. Cheguei e falei, quem está com você? Não, eu converso sozinho. Tudo bem. Então isso não é conversa, isso é solilóquio. É um diálogo sozinho. Conversa com Deus não é monólogo. Conversa com Deus não é solilóquio. Conversa com Deus é diálogo. Eu falo e Deus me ouve. Eu escuto para que Deus me fale. E eu vou dar um cutucão bom agora. Vou. Oração se divide em 3 tempos. Um tempo é para você. 2 tempos é para Deus. O seu momento de ouvir a Deus tem que ser o dobro daquele tanto que você fala a Deus. Difícil? Tem que treinar. Tem que esperar. Tem que ouvir. Gente, não tem nada melhor. Isso é treino. Isso é treino. Não tem nada melhor que você ir abrir do coração ao Espírito Santo e você perguntar a Deus e Deus te responder, ou por alguém, ou por uma palavra. É oração. Quem não reza não ouve a Deus. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. Mateus 21, 22. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Quando você acredita e você pede, é porque você acredita que pode receber. Você sabe que a psicologia já provou que a criança, quando vai até a mamãe, ela tem certeza de que a resposta da mamãe é sim? Não estou falando de adolescente jovem, estou falando de criança, que ela tem inocência. É aquela criança que olha para a mamãe e sabe que a mamãe dará porque ama. Por isso ela pede. Se ela tivesse dúvida que não ganharia, ela não pediria. Por que tem gente que não reza? Porque não é criança como Jesus pediu. Sede como crianças. E tem gente que não reza porque duvida que pode não receber. E a dúvida é inimiga da fé. E uma prece duvidosa é uma graça esquecida. Então, se você não reza, examine o seu inconsciente. Por que eu não rezo? Por que eu não tenho essa alegria de pedir ao Pai aquilo que eu tenho certeza que Ele pode me dar? Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por nada. O que é isso? Espera aí que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu sou assim mesmo. Aí passa. Mas por que você está ansioso? Aí meu filho, a Bíblia diz, não ande ansiosos. Não, porque tem gente que é demais. Não ande ansiosos, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem reza não é ansioso. A oração é o antídoto da ansiedade.
Porque quando eu coloco o meu problema na mão de alguém que eu confio, ele acalma o meu coração. Tem hora que eu não sei o que eu faço, porque é tanto pepino, vocês não imaginam o pipinorum maium, pepino grande, que é claro que a pessoa não sabe, mas que envolve a vida de um padre nos bastidores. Toda hora, pá, pá. Ah, meu filho, quando é pepininho, eu descasco. Quando é pepinaço, eu meto uma bicuda e mando subir. O senhor que resolve isso aí. Não fico ansioso, eu apresento a Deus em oração, suplicação de graças, porque eu tenho certeza que a prece que sobe é graça que desce. A prece... Por que tem muita graça que não desce? Porque está faltando prece que sobe. Você tem que rezar. Repita essa frase e guarda. A oração de quem tem fé é a fraqueza do coração de Deus. Igual aquele homem que está saindo do restaurante com um x-tudo. Tudo maium. Ele não deu nem a primeira mordida. Quando ele abre a boca assim, não está também, pode abrir a boca que for que não cabe, né? Mas tem uma criança pequenininha olhando. Tio. Aí vai. Aí o coração treme. Toma um sanduíche, menino. Obrigado, tio. Como que você nega uma coisa a uma criança pequena olhando para você com uma lagriminha pendurada aqui? Como que Deus olhando para você e vendo a sua oração de confiança, o coração de Deus não amolece? É claro que Deus quer nos ver pessoas felizes, tendo a idade que você tem. Deus não olha a tua idade, Deus olha o teu coração. E todos nós temos um bom coração. Tem até aquela historinha, né? Da mãe que parecia com Deus e da mãe que não parecia com Deus. A criança estava rezando no quarto. Aí tem a mãe paciente e a mãe impaciente. A mãe paciente chega no quarto, coloca a orelha, escuta a criança. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, G, Z. E deitou. A mãe: filha, o que você está fazendo? A minha oração. Que oração é essa, filha? Você está soletrando o alfabeto. É porque eu não sei rezar. Eu combinei com Deus, eu mando as letrinhas e o senhor forma a oração. E vai me dizer que Deus não aceitou. Essa é a mãe que tem paciência, a mãe que acolhe. Agora tem a mãe que não tem paciência. A, B, C, D. O que é isso? Então é ridículo, hein? Está brincando? Tá! Vai deitar? Quer que você aprender a rezar, você reza. Ai, mas é porque eu não sei rezar. Ai, eu estou mandando letrinha. Tá, manda a letrinha aqui. Cada letrinha que você mandou é a letrinha que sobe e um tapa que desce. Aqui não tem Padre Cristo com graça que desce. Aqui é tapa que desce. Ai, mas vai dormir com a orelha. Meu irmão, você acha que Deus, olhando a sua prece, ele vai te dar um catiripapo? Deus é a primeira mãe. É aquele que acolhe. Vamos passar para o segundo. Qual é a primeira arma? Oração. Fala para quem está do seu lado. Rezar faz bem, viu? Fala aí. Rezar faz bem, viu? Amém? Segunda arma. O Espírito Santo. Qual é a segunda? Deixa eu voltar no versículo. Tendo eles orado, primeira arma, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do... O Espírito Santo renova a nossa vida. O Espírito Santo é santificador, ele é fogo, ele é água, ele é óleo, ele é vento, são os símbolos dele. Fogo que purifica, que aquece, né? Água
que lava, que sacia, que purifica, né? Que refresca. Ele é vento. Recebeu o Espírito Santo. Deus moldou Adão, soprou sobre ele a vida, é o sopro, né? E o Espírito Santo é óleo, ungiu o sacerdote, ungiu. Mas o que me toca muito no Espírito Santo e que eu sinto na minha vida é que ele nos renova. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência e passo muito. Você já está um pouco cansado, não dorme bem, né? De vez em quando acontece. Você acorda correndo, toma um café rápido, a sua vida está corrida. Aí à tarde, você ainda anima a fazer uma caminhadinha leve de 40 minutos, uma corrida de meia hora. Cansado. Aí arruma o personal, aí você fala, ai, e agora? Eu tenho a missa da família para celebrar. Aí você vai e entra debaixo do chuveiro. Me fale, o banho é milagroso. Quando você toma banho, você sai do banheiro, só tem uma palavra, renovado. Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu não vou sair não, eu estou morto. Você toma banho. Passa aqui que hora? Já não aconteceu isso? O banho ele é renovador. Isto para mim é o que me difere na minha relação pessoal com o Espírito Santo. Cada um tem a sua. Eu sinto que o Espírito Santo me renova. Você pegar uma Semana Santa e ir na sexta-feira ao domingo da ressurreição, com celebrações grandiosas todo dia, e a cada dia você está renovado, se não for o Espírito, você me diga o que é. Você pegar um cerco de Jericó, começa na segunda e vai até no domingo, oração forte a semana toda, sem fazer o que eu faço de dia, e cada dia você está novo. Se não for o Espírito Santo, você me diga como que é. Começar um sábado, reunião 3, reunião 4h30, casamento 6, missa 7h30, missa 7 no domingo, missa 9, batizado 10h30, às vezes compromisso 3, paz reunião 5 e celebrar domingo à noite 7h30 como se fosse a primeira. Se não é o Espírito Santo, você me diz o que é. Ele tem poder de nos renovar. Ele renova a nossa família, ele renova a nossa fé, ele renova o nosso amor, ele renova o namoro, ele renova o casamento. O que estiver velho na sua vida, está faltando o Espírito Santo. Ele renova todas as coisas. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo. Enchei. Acendei. E tudo será criado. Renovareis a face da terra. Renovareis a face, a minha face. Às vezes não é a face da terra que precisa ser renovada. Às vezes é a minha face que precisa ser renovado. Romanos 14:17. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 10:19-20. Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai falará através de vocês. Isso é coragem. Eu não preciso ficar com medo de alguém cobrar alguma coisa ou me pedir razões da minha fé. Nesse momento o Espírito, ai padre, descobri que meu marido está me traindo. Eu não sei como que eu converso com ele. Não sabe aí. Não sabe. Você não reza, não clama o Espírito Santo, não sabe, está perdida. E se rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. E se ele rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. Ah, padre, meu filho, eu descobri isso. Eu não sei nem como que eu converso. Não sabe. Se rezasse e clamasse o Espírito, saberia. Se rezasse e clamasse ele, não teria nem a conversa, pois não existiria o... É necessário, meu irmão, você viu uma situação difícil, como que eu vou conversar com ele? Como que eu vou conversar com ela? Clame o Espírito Santo.
Espírito Santo, passa na frente. Eu não sei o que eu vou dizer nessa conversa. Eu não sei o que eu vou dizer da minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo, nessa situação. Mas eu quero que Mateus 10 se cumpra na minha vida. Naquele momento, não sou eu quem vou falar. Eu peço que o Espírito Santo fale através de mim. Reze a oração do Espírito Santo, vá para a conversa e depois você me conta. Já aconteceu caso aqui na secretaria que todo mundo achou que o pau ia quebrar, porque era coisa grave. Antes da reunião, Espírito Santo, tal, resolve-se na paz, resolve-se na bênção. Oração, Espírito Santo, arma de batalha. João 3, 5, 7. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o Salmo 51, 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Maravilhoso. Primeira arma. Segunda. Terceira. A palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Repita comigo e toma posse disso. Para tudo na sua vida, ninguém dá o que não tem. Você quer dar Deus para os outros? Encha-se de Deus. Você quer dar amor para os outros? Encha-se de amor. Você quer ter paciência com os outros? Tenha paciência primeiro com você. Ninguém dá para os outros o que não tem. Se você não ora, se você não se enche do Espírito, se você não tem a palavra de Deus, como que você vai levar pessoas a ter a experiência de Deus? E olha para cá. E em questão de fé, ou é, ou não é. A pessoa que fala das coisas de Deus, se ela não tem convicção do que fala, e se ela não vive aquilo que prega, aqui aparece a palavra mentira piscando. Você não leva as pessoas no lábio com discurso religioso. Ou você tem a experiência, ou são palavras jogadas ao vento. Assim é na nossa casa. Assim são nas nossas amizades. Quando você diz algo com a boca, mas o teu olho diz outra, e o teu coração contesta, a mentira está. É a palavra de Deus que nós precisamos ter experiência. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos repetir? Tua palavra. Será que é para todos nós? Será que a nossa segurança, a nossa luz e a nossa força é a palavra de Deus? Eu já falei que Bíblia limpa para mim não serve. Bíblia para mim é livro de oração, é carta de amor, é livro de estudo, é padrão de moral, é palavra de Deus. Bíblia tem que ser riscada, rabiscada, anotada, colorida, grifada e marcada. É o seu livro da vida. Eu não tenho facilidade de guardar livro, capítulo e versículo. Vocês podem notar que toda pregação eu tenho um roteiro que eu sigo. Eu olho para o roteiro e faço a citação. Eu não consigo, eu amo a deficiência, cada um guarda umas coisas. Eu guardo muito conceito. Número não é comigo. Mas na minha Bíblia, abro parênteses, nas minhas Bíblias, que são várias, se você falar, padre, onde que está tal coisa na Bíblia? Eu não vou saber te falar de cor, a não ser aqueles centrais. Está em Josué, capítulo tal, versículo. Eu não consigo isso. Está em... Onde está tal coisa? Um minutinho só. Na minha cabeça eu sei aonde está o livro, eu sei, e eu sei mais ou menos qual lado da página e qual é a cor ou desenho que tem. Porque é assim que eu trabalho. Para onde está tal versículo? Um minutinho só.
Eu não sei o capítulo e versículo, mas olhando na minha Bíblia, pelas cores que ela tem, pelas minhas anotações, em menos de 1 minuto eu te acho qualquer versículo que você pede. Porque o meu livro de estudo é o livro da minha vida. E a Bíblia deve ser o livro da sua vida. Você tem, toda missa eu faço isso. Eu sei que a maioria entra de cá e escuta de cá. Mas como padre eu tenho que falar isso e pregar isso. Toda missa eu falo, quem vem domingo à noite, leva o folheto para sua casa, leia de novo e grife na sua Bíblia o que você achou importante. Porque você vai grifando hoje uma palavrinha, amanhã uma expressão, daqui a pouco tempo a sua Bíblia está toda marcada. E no momento da solidão, no momento da dor, quando ninguém puder te ajudar e quando ninguém tiver palavras para você, porque há situações que nós não temos palavra. Eu vou muitas situações que eu sento, abraço e rezo. Eu não tenho palavra. Mas aqui tem palavra para todas as situações. Muitas vezes as pessoas me dizem, padre, eu não sei o que dizer. É nessa hora que a Bíblia entra em ação. Ela sempre tem algo a dizer. Jesus respondeu para o diabo, isso está em Lucas 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Vou encerrar. Põe uma cadeira para mim aqui. Um banquinho do acólito mesmo. Põe um banquinho para mim aqui. Pois a palavra, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Para trás um pouquinho. Aí. E eficaz. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada melhor que você ter isso aqui na sua casa. Ó. Não é mesa não, o negócio não é mesa não. Como que chama isso aqui? Tem coisa melhor do que colo. Aqui para nós. Tem coisa melhor do que colo de mãe? Colo é carinho. A criança cai, coloca onde? No colo. Se você gosta de alguém muito especial, colo. Quando nós temos retiro inaciano, não coloca a Bíblia na mesa. A Bíblia se coloca no... Por que no colo? Porque o colo a gente coloca coisa importante, que a gente ama, é coisa que é nossa. Você não vai pedir para você estar no seu colo aquilo que você não conhece. E se alguém pedir para você estar no colo, corre que é tarado. Corre! O colo é intimidade. Então se você quer rezar com a palavra, primeira coisa, use o colo. O colo é muito especial, é o lugar do carinho. Lá no seu quarto, senta na sua cama gostosa, e abra a palavra no colo. No colo. Antes de ler a palavra, peça ao Espírito Santo que ilumine aqui, porque foi Ele que escreveu o que está aqui. Ah, padre, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Quem não entende a Bíblia, não entende a própria vida. Porque a Bíblia é a vida de um povo que foi transformado em livro. E esse livro hoje deve ser transformado em vida. Antes de ler a Bíblia, sempre. Ah, mas esse texto aqui eu já li 500 vezes. Ninguém te perguntou. É para você pegar a Bíblia. Estou xingando não, estou brincando. Coloca a Bíblia no coração. Meu Deus, eu quero ler a tua palavra. Que esse texto que eu vou ler agora seja a minha primeira vez. Seja a minha única vez. Porque pode ser a última vez. E leia como se você nunca tivesse lido. No colo. Ninando a palavra. No colo. Colo é intimidade. É você. É a palavra e você. Você lê a palavra. Olha para você ver. Abri aqui em Abdias. Vamos supor que é minha oração da noite. Vocês viram que eu abri.
Vou ler aqui, olha o que saiu para mim. Para nós, né? Mas vou ler para mim. Olha, se fosse a minha oração da noite. Eis que te faço pequeno entre as nações. Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou tivesse posto entre os astros, eu te precipitaria dali. Pois a tua confiança não está nas alturas, mas a tua confiança está em mim. A oração da noite. Não adianta estar muito alto, se eu não tenho Deus, porque eu vou cair do alto. A minha confiança não está em estar lá em cima, mas está nas mãos de Deus. Aí você reza isso. Por que saiu essa palavra para mim? O que a minha vida eu tenho feito que parece que eu estou uma pessoa orgulhosa? Aí você reza com a palavra. Grifa, se isso te tocou. Põe uma cor, uma setinha, uma estrelinha. Aí você pode fechar. Eu não vou lembrar aonde que eu abri a Bíblia mais. E abrir no mesmo lugar é meio complicado. Mas eu lembro claramente que foi na página da minha direita. E eu grifei de vermelho e tem uma setinha verde. Eu passando as páginas, eu acho aquilo que eu quero falar para alguém, mas que eu não sei o versículo de cor. Mas é preciso exercer o colo. Coloca no teu colo a Bíblia toda noite e leia um versículo. Hoje em dia tem muito no celular aquele programinha do Evangelho do Dia. Ou tem agendas que traz o Evangelho do Dia. Pelo menos o Evangelho do Dia você leia. Ah, Pati, mas eu leio e não entendo. Pode falar isso comigo, não cola mais. Isso já não cola mais a ó. Porque tem livros que já trazem explicação. Toda a Bíblia, ela tem rodapé. Olha os rodapés da Bíblia. Tem rodapé. Olha o tamanho do rodapé da Bíblia. Pode fechar aqui. Fecha, meu filho. Tá trabalho para mostrar. Aqui. Olha aqui o tamanho do rodapé desta Bíblia. Essas letras maiores é o texto. Olha a explicação aqui embaixo. E você vai me dizer que não lê Bíblia, que você não entende? Está a explicação aqui. Um dos livros que você pode ler, 150 dias de oração. Os Salmos. Cada dia um salmo diferente. Quem ouve o programa Alegrai-vos do Senhor, eu leio o Evangelho do dia. Padre Reginaldo Manzotti, ele lê o Salmo, a Salmodia. Então ouve um padre, ouça outro, vê um programinha na Canção Nova, TV Aparecida, século 21, lê uma leitura edificante. Você vai crescendo na fé. Aquela pessoa que reza, que clama o Espírito, e que tem a Bíblia no colo, ela tem as armas da vitória. Eu nunca ouvi dizer que no passado, no presente ou no futuro existirá alguém que fosse homem ou mulher de oração, que fosse pleno do poder do Espírito e conhecesse e vivesse a palavra de Deus e foi uma pessoa triste, infeliz e não realizada. Coloque na sua vida a partir de hoje essas 3 armas. Aprenda a manuseá-las. Reze sempre. Clame o Espírito sempre. Leia a palavra sempre. A vitória é de quem ora, de quem clama e de quem vive. E se você faz isso e a vitória ainda não veio, é apenas questão de tempo, porque tudo posso. E espero que no final da sua vida você possa dizer, segundo Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta pregação. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que exalta aqueles que se humilham perante a Tua poderosa mão. O Teu olhar
se encontra sobre os justos. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida baseada na oração. Ajuda-me a descobrir dentro de mim o Espírito Santo, porque o meu corpo é templo do Espírito, e que eu tenha gosto, que eu tenha fome pela Tua palavra, que é palavra de Deus. Desperta dentro de mim, Senhor, uma fé que me leve todos os dias à oração, que seja 5 minutos, mas que eu pare para estar na Tua presença. Como Deus tem saudade de muitas pessoas aqui, que quando eram crianças de mãozinhas postas, rezavam a Ave Maria, o Pai Nosso, e hoje, depois de crescidas, tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para oração. E quantas pessoas são tristes, porque estão buscando na terra aquilo que só se acha no céu. O Espírito Santo, Ele é o renovador, o santificador. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos santifica. Que o nosso coração seja banhado do poder de Deus. A nossa oração e o Espírito que clama Abba em nós, que é Deus, que é Pai, nos leva a amar a Sua palavra. Que possamos redescobrir a beleza e a importância de se colocar a palavra no colo. Quem é mamãe e papai sabe a importância do colo, que é acolher, abraçar, acariciar. Colocar a palavra de Deus no colo, abrir a palavra e ler a carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a conservar uma vida que ora, uma vida que clama o Espírito e se deixa mover por Ele, e uma vida que reserve tempo para ler a Tua palavra. Que aconteça na minha vida, que aconteça na minha família, o que aconteceu no versículo 31 do capítulo 4 do livro dos Atos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você está sofrendo? Use as 3 armas para a vitória: o poder sobrenatural da oração, a unção do Espírito Santo em nossas vidas e a palavra de Deus. Que possamos viver assim, para que a bênção de Deus possa encontrar no nosso coração um lugar para crescer, para frutificar e santificar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você que participou desta pregação, aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, você que nos acompanha na internet, toda semana, espalhado por esse Brasil afora, que Deus abençoe você. E coloque
essas 3 práticas, tome posse dessas 3 armas na sua vida: a oração, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E acredite, a vitória na sua vida é apenas uma questão de tempo. Nós, aqui no santuário, tomamos posse desta pregação, aplaudindo a Jesus. É, Murilo.